Se você pensa que para a Vanusa se tornar uma apresentadora, ela não passou por desafios nessa vida, você está muito enganado. Você não tem ideia de quantos lugares eu estive e quantas vezes eu tive que trabalhar as minhas emoções para que eu pudesse apresentar, para que eu pudesse palestrar, para que eu pudesse fazer um cerimonial. Quantas vezes eu senti vontade de sair correndo do lugar que eu estava, do momento que eu estava, para não fazer, e quantas vezes eu tive que me reinventar e me colocar numa posição. E aí eu me perguntava, será que isso é timidez? O que é isso? Eu achava que eu nunca conseguiria chegar realmente ao ponto de ser uma apresentadora de fato. Então eu quero hoje, eu abri esse tema hoje, muito importante para chamar a sua atenção. Vanusa, eu não quero ser apresentadora, mas eu tenho dificuldade até na hora de ser médica, de poder falar com o paciente, de poder fazer algo que é necessário, que é importante. A timidez, ela entra em vários setores da vida profissional, da vida íntima, de relacionamentos, de amizades. Tem pessoas que não conseguem se sentir à vontade, até com pessoas, colegas, para conversar, para bater um papo. Chega num ambiente social, não sabe conversar. Tem 1001 assuntos para falar, mas só depois que sai de lá parece que saiu de um buraco gigante que não pertencia. Eu estou numa outra situação, não é essa. E eu quero dizer para vocês que para eu me tornar a radialista que eu iniciei como carreira e apresentadora de televisão, passei por muitos desafios. E hoje nós vamos falar com 2 profissionais que nós temos aqui. Nós temos aqui a Gabriela Almeida, que é psicóloga, já se encontra aqui no estúdio, a gente já pode mostrar em câmera aberta. Né? Nós temos aqui. E nós temos aqui também o nosso querido Jax, que é mentor em oratória. Os 2 vieram para o programa por quê? Até que ponto essa timidez vai ser trabalhada com técnicas? Que técnicas são essas que podem nos ajudar? E até que ponto já não são mais técnicas? Você tem que procurar uma psicóloga para te ajudar. Então, o que nós queremos? Primeiro, a Vanusa quer que tenham novos profissionais no campo da comunicação. Assim como também eu acho que na vida a gente tem que colocar um pouquinho a timidez de lado e muitas vezes avançar. Não é isso? A gente pode começar, vamos começar, hoje eu não vou ser tão gentil, né? Que a gente poderia ser gentil conversando com a psicóloga, mas a gente vai conversar com o Jax para que a gente possa falar esse lado da timidez. Inclusive, você é uma pessoa que lida com isso quase todos os dias, né? É verdade, Vanusa. Bom dia. Bom dia. Saudade de você já. Saudade também, estava morrendo de saudade. 2023, de muita sorte para todo mundo. Com certeza. É verdade, Vanusa, você falou muito bem. Você teve que enfrentar muitos desafios para poder estar onde você está hoje. E é incrível. Você se considerava tímida? Demais, demais. Tanto é que eu esperava papai e mamãe sair de casa para eu ficar sozinha em casa e começar a dançar, cantar, pular. Eu ia pro espelho, conversava com o espelho conversava comigo e tinha toda uma sintonia. Quando eu sentia o destrancar da porta, eu fingia que estava cantando bem de leve, assim, como que... Menina, tu tá falando só eu? Não, jamais. Então eu tinha vergonha e timidez até dos meus pais. Eu queria que todo mundo saísse do contexto. Durante um bom tempo, eu começava a falar um texto dentro do meu carro e depois que eu terminava que eu via que alguém estava olhando para mim, eu fingia que estava cantando dentro do carro. É exatamente. Para que as pessoas não dissessem, essa daí não é muito normal, falando sozinha dentro. Hoje está mais tranquilo porque tem celular, tem um fonezinho, tem todo aquele ambiente do carro, né? Então é diferente. O que você está falando acontece com muitas pessoas. Os tímidos, eles têm muito a mostrar. E as pessoas subestimam muito os tímidos, os introvertidos, nessas pessoas, porque elas sabem muito. Só que eles têm aquela vergonha, exatamente de que você falou, de se expor. O medo do julgamento, o medo de falhar, o medo do que os outros vão pensar de você. O tímido, ele se preocupa muito com o outro. Com o que o outro pode pensar. Com o que o outro pode pensar. Seja mãe, seja pai, seja quem for, porque ele fica pensando, e se eu fizer errado? E se acharem que eu estou fazendo de uma forma que não é legal? E aí fica muito com esse pensamento e acaba deixando de ganhar algumas oportunidades, né? Perde oportunidades, na verdade, por conta exatamente disso,
de ficar pensando demais no outro, se comparando com outras pessoas, se compara com os irmãos. Fulano fala tão bem, meu irmão, eu não consigo falar. Eu queria tanto falar assim. Eu queria tanto ser assim. Exatamente. Eu queria ser tanto a Vanusa, mas não posso ser a Vanusa. Você pode ser você, do teu jeito, da tua forma, com a tua personalidade. Exatamente. Como é que nós vamos falar sobre esse assunto? Isso aqui não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo com a nossa psicóloga maravilhosa e também com o nosso querido Jax, onde a gente vai poder ajudar você que está em casa, até mesmo a procurar uma forma de você sair dessa timidez. Então a gente já vai mexer logo com os dois. Sim. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. E aí eu queria que você me falasse, explicasse para quem está em casa, até que ponto uma timidez não é só uma simples timidez, e até que ponto, por exemplo, a gente está vendo ali a criancinha, eu tô tímida, eu tô com vergonha, mas até que ponto essa timidez pode ser boa ou ruim no campo psicológico, lá naquele campo da saúde mental? Pronto, bom dia, Bom Vanusa. dia. A timidez, na verdade, ela é uma emoção. Sim. Ela é uma emoção, né, que ela afeta de como o indivíduo ele se comporta, né, e ele se sente naquele ambiente. Mas até quando essa timidez ela é normal? Pois é. Né? Quanto tempo ela vai durar? Às vezes dura uma vida inteira. A gente tem a ideia de que uma pessoa... só quem é tímido é quem é alguém introvertido. Mas a pessoa que é extrovertida também, ela apresenta esse tipo de comportamento. Verdade. Por quê? Porque é uma emoção. Ela é uma emoção como qualquer outra, né? Como a alegria, como a tristeza. Então vai muito do ambiente. Se você chega em um lugar e você não se sente confortável, você não conhece, você vai sentir aquele receio, né? Então, assim, ela é uma emoção. Mas quando é que ela passa a ser uma patologia? Quando Sim. é que ela pode ser considerada, né? Quando ela é em excesso. Quando ela te traz prejuízos, quando ela traz prejuízos para a vida do indivíduo. Exemplo, ele evita contato social, ele tem o medo do julgamento, Sim. né? O julgamento, a aceitação, será que eu vou ser aceito? Perder trabalhos. Sim, Muitos perder perdem. trabalhos, né? A aceitação, essas perdas de oportunidades, porque por vergonha, por medo, ela está muito alinhada à vergonha e o medo. O que as pessoas vão falar? Como eu vou estar lá e como elas vão me ver? Quer dizer, ela já antecipa uma situação que nem chegou. E aí entra a questão da ansiedade também, né? Essa ansiedade que ela fala atrapalha muito porque ela fica sempre pensando lá no futuro, o que pode o excesso, acontecer, né? o excesso. O excesso do... E aí eu conheci uma pessoa recente que ela perdeu 5 cursos superiores porque não quis fazer apresentações, seminários. Aí começava a fazer, no primeiro, segundo semestre desistia, aí começava outro, aí desistia, começava outro, desistia. 5 cursos, passou por 5 cursos. Não me encontrei com esse, não me encontrei. Mas não era porque não se encontrava, porque tinha medo de fazer as Pensou, medo apresentações. do novo. Existe a Do novo, tal da timidez para pedir até ajuda? Com toda certeza. Por exemplo, eu sei tal coisa, mas eu poderia saber mais. Mas a minha timidez não deixa chegar nem no professor. Olha, Vanusa, se você escutar conselhos de um psicólogo, de um professor, até mesmo de uma pessoa que era tímida ou continua tímida, mas pelo menos enfrentou, mas se você não coloca em prática, não adianta nada. A pessoa, ação, ela né? tem que ter atitude, ela tem que buscar essa ajuda, mas ela tem que agir. Porque o que adianta eu falar que você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro? Mas a pessoa, mas eu não sei se vai dar certo. Ela fica ali se retraindo. Então, como você fez? Você foi lá, buscou ajuda, você mesmo se ajudou, você fez cursos e se tornou uma grande jornalista, porque você enfrentou esse medo. Pronto. Mesmo essa timidez. Você tem que saber enfrentar os medos, né? Pronto, então E você aí tocou tá. num ponto-chave. Por exemplo, em 1991, eu entrei, 90 para 91, entrei num estúdio de rádio. Eu conto muito isso nos momentos que eu sou convidada para contar a minha história dentro da comunicação, para chegar onde eu cheguei. E eu me lembro que eu trancava, já contei essa história pro Jax, mas eu preciso contar para que vocês entendam. Eu trancava a porta do estúdio da rádio, ao qual nem o dono entrava. Então, assim, ele olhava assim no vidrozinho e esperava, quando batia na porta, quando o trinco mexia, meu coração começava a acelerar. Dali minha voz já ficava trêmula. Então, assim, aí eu esperava, quando eu via que não ia mexer no trinco, eu falei, graças a Deus, voltou. Aí eu ligava o microfone e eu ia fazer a minha locução. Então, o que significa dizer sobre essa história? Um dia, me lembro bem, uma psicóloga, uma pessoa que na época eu não levava tão a sério esse lado da psicologia, ela disse, olha, você vai fazer o seguinte, quando o trinco abrir,
já esteja essa porta aberta. Destranca ela na chave. Então, quer dizer, o dono já sabia. Destranca na chave. Quando você destrancar, deixa abrir. Seu coração vai acelerar. Quando essa pessoa chegar, mesmo que você gagueje, mesmo que você sinta aquele friozinho na barriga, continue tendo a sua informação levada para o seu ouvinte. E não pare. Você vai gaguejar, você provavelmente vai errar as palavras, mas você vai continuar. Vença essa timidez, esse medo que você tem de alguém ver você falando. E isso eu fiz várias vezes. Venci esse medo, mas continuei, porque recebi a segunda etapa, que foi vir para Teresina e me tornar não só radialista, como também apresentadora de televisão. Foi um outro desafio. Toda vez que eu ia para o ar, meu estômago dava aquela sensação e a vontade que eu tinha era de correr dali. E realmente o meu teste foi assim, eu quero sair daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu não quero ficar aqui. Então a vaidade que as pessoas costumam ter nesse meio, para mim não existiu. E eu digo de verdade, foi enfrentamentos e mais enfrentamentos. A primeira vez que eu fui chamada para um comercial, me lembro como se fosse hoje. Jorge Riz me chamou para fazer um comercial, me lembro na época, foi o Residencial Esplanada e o Porto Alegre. Quem anunciou a chegada daquele conjunto de casas foi Vanusa Coelho. Então, assim, para mim foi um desafio. Aí teve o outro, último desafio, que foi enfrentar os palcos da vida. Ser cerimonialista, ser palestrante, dar as minhas apresentações. E isso tudo foi insistindo. Eu pergunto para a psicóloga, isso de fato tem que acontecer? Sim, o que acontece, Vanusa? O que a gente consegue perceber? A gente vê as emoções, o corpo reagindo às emoções, né? O corpo, ele fala. Então, todos esses sintomas que você apresentou físicos, de o coração acelerado, o tremer, está relacionado às suas emoções, né? E o que acontece? Eu costumo dizer que como é que você se vence? Seja o medo, seja a insegurança, seja a timidez, seja o que for, enfrentando. Né? E a pessoa que ela tem, exemplo, fobia social, ela vai evitar esse tipo de contato. Né? E como é que você vai vencer? Vai se isolar mais pro vai ficar só no mundinho dela. Sim. Porque Ela está muito ligada à solidão, né? Ela é uma pessoa que ela tende a se isolar, a evitar contato social. É algo que está muito forte, já está além, né? Chega a ser uma patologia, já está excessiva. E vai mais além? Vai, por exemplo, para outras situações da vida? Isso. Sim. Vai. Esse caso que ela está falando da fobia social, é exatamente algumas pessoas que buscam um curso de oratória como o meu, mas que eu falo assim, não, esse caso é além de um curso de oratória. Aí é quando você manda para um psicólogo. E aí eu preciso mandar para um psicólogo. Agora, Jax, vamos falar daquelas pessoas que já estão dentro da área, do campo profissional, os universitários, que a gente tem recebido vários estagiários aqui no programa, das pessoas que pretendem ter uma profissão e dizem assim, eu não vou entrar nessa profissão porque eu não nasci para isso. De repente você nasceu, você só não sabe. E aí, assim, por exemplo, quando eles chegam a fazer, existem profissionais que a gente sente, porque a oratória, ela abrange um todo. Sim. Não só vencer a timidez, mas também o jeito de falar, o jeito de gesticular, como você se posiciona na hora de uma apresentação, tudo isso envolve, né? Tudo envolve porque a comunicação, como você falou, a oratória é um conjunto de ferramentas. E a doutora falou essa questão... Já está desbloqueado. E a doutora falou sobre essa questão do gesto, da comunicação corporal, do teu tom de voz, tudo tem que ser trabalhado. E quando você começa a entender as técnicas, isso já vai dar uma ajuda para você começar a se superar. Mas como você bem falou, o que fez com que você se tornasse uma apresentadora, uma jornalista? Repetir várias vezes. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então tem que praticar muito, tem que repetir diversas vezes esse processo e parar de se cobrar muito, de se comparar muito com os outros, de achar que sempre você é o centro das atenções, centro do universo, é só você, e fica muito pedindo, me dê o seu palpite, eu fui bem, eu me saí bem, porque o tímido, e geralmente ele tem essa questão de querer essa aprovação social o tempo todo. Sim. Eu estou muito bem, será que eu fui muito bem? Eu estou muito tranquilo? As opiniões que ele vai buscar, né? E se antes de tomar uma decisão. E se alguém falar alguma coisinha, você pode ter sido a pessoa se maravilhosa. desmorona. Alguma coisinha, seu cabelo tá bem... pronto, acabou. Acabou. Aí ela já se sente muito mal por conta exatamente disso, né? E não somente o enfrentamento, né, Vanusa, onde você vai buscar para vencer a timidez. Não só o enfrentamento, mas a aceitação. Isso. Eu preciso aceitar, primeiro, que eu sou uma pessoa tímida.
Eu gosto muito de uma frase do Carl Roger que ele fala: quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Porque quando eu entendo como eu funciono, como eu sou, a partir disso eu vou buscar ferramentas que me ajudem a buscar essa mudança, né? A como mudar isso. Então aí entra a psicoterapia. A psicoterapia, ela não vem somente para um diagnóstico, para quando tem uma patologia, mas ela entra também para te ajudar, para te auxiliar nesse enfrentamento dessa timidez. Então, assim, o primeiro passo é, se você tem uma certa timidez e você, por exemplo, acha que buscar um psicólogo de imediato não é o mais necessário naquele momento, você já está no campo, seja profissional, seja de amizade, seja de relacionamento. Quantas pessoas passam para a vista dos outros de uma pessoa que de repente não dá certo para aquilo, mas na verdade ela não teve oportunidade e não se deixou permitir. Então é nesse momento que essas técnicas elas vão ser importantes, que você vai poder analisar essa pessoa. Exatamente. Como ela está naquele momento, aonde ela pretende chegar, e ali ela vai encontrar outras habilidades, né? Isso, vai encontrar as outras habilidades, ela vai conseguir desenvolver um talento. Eu tenho 2 livros, no segundo eu falo, libertar o seu poder. Muitas pessoas têm esse poder, realmente, de saber o que fazer, como fazer, mas elas ficam, meu Deus, e se der errado? Elas ficam pensando no negativo. Então eu tenho que trabalhar essas técnicas, principalmente na mentalidade dessas pessoas, porque não adianta só a técnica, a mentalidade delas também tem que ser trabalhada, né? A tua mente vai dizer muito sobre você, para você realmente superar esse medo, esse desafio da timidez. Então é buscar ajuda, fazer curso, logicamente. Tem livros interessantes, O Poder dos Quietos é um livro sensacional. Eu não trouxe o livro aqui, mas busque na internet O Poder dos Quietos, que fala exatamente sobre o poder dos introvertidos e dos tímidos. São pessoas incríveis e muita gente subestima exatamente porque eles perdem essas oportunidades por esses medos que nós falamos aqui, do julgamento, da falha, de se cobrar demais, de achar que não vai dar certo. Então é muito importante você também buscar ajuda através da leitura. Pronto. E a gente vê muitas vezes profissionais da área de vocês, da saúde, que têm dificuldade muitas vezes. Eles precisam se sentir bem dentro do habitat para daí então eles colocarem tudo aquilo que eles têm de tão profissional que a Vanusa não vai ter, que é sim o estudo, a especialidade, o que vocês aprenderam, mas às vezes não sabem como passar. A gente tem visto muito isso no caso de influencers, né? De pessoas que passam a trabalhar e que têm que usar a ferramenta de redes sociais. Às vezes deixam de ter um lado profissional, de ganhar dinheiro, de estar mais perto, até de ajudar outras pessoas por essa questão da timidez. Então não é só a timidez, né? É uma timidez que quando ela passa muito tempo, é o momento que você tem que cuidar dessas suas emoções, não é isso? É um enfrentamento, né? É a aceitação. Não é a questão assim, não é ela passa a ser uma patologia Sim. a partir de quanto tempo ela tem essa durabilidade, mas é na questão de excesso. Quanto ela tem influência sobre a sua vida. Né? Quanto ela tem te trago sofrimento, né? O quanto ela tem te trago prejuízo. Porque tem pessoas que têm várias oportunidades e ela simplesmente nega. Por quê? Porque ela não se sente preparada, ela se sente insegura. Às vezes é uma pessoa que tem capacidade, né? Mas ela não sabe. Então entra também a questão do autoconhecimento. Isso, muito né? importante. Tá envolvido também. Entra a questão do autoconhecimento. Às vezes a pessoa ela tem aquela habilidade, aquele conhecimento, mas há uma insegurança muito grande. E pela falta do se conhecer, do saber quem ela é, ela acaba muitas vezes dizendo não, por achar que não pode, que não consegue, que não tem capacidade. Isso. E quando a gente fala dessa timidez, eu quero deixar bem claro. Eu coloco a minha profissão da comunicação no meio da história porque eu vivencio ela diariamente. Mas quando a gente fala de timidez, nós estamos falando de timidez em todos os setores que vocês possam imaginar. Em todos os campos, não é só de apresentar algo, é de fazer algo. Tem gente que não consegue pegar uma agulha para fazer um artesanato, um crochê, porque tem alguém olhando, porque tem alguém vendo. Não vai fazer uma roupa porque não vai dar certo, não sei fazer isso. Então, assim, em todos os campos profissionais, a gente precisa bater nessa tecla. Exatamente. E também depende de idade, né? Sim. Tem pessoas, crianças que são muito retraídas e muitas vezes pode ser por conta dos pais. Sim, Os pais tem já toda uma são história tímidos. por trás, né? Você Tem- precisa também conhecer a história do indivíduo. Por que ele apresenta também aquele comportamento, né? Exatamente. Isso é muito importante. Pode ser por conta, já é um assunto já até para um outro programa, porque Sim. muitas vezes pode ser a questão hereditária dos pais, do convívio ali do ambiente. Os pais também muito retraídos e a criança acaba ficando. Eu tive uma aluna que o pai era muito tímido
E a filha acabou sendo também muito tímida, o estilo do pai. Ela levou mais o estilo do pai do que da mãe. Mas a mãe, um pouco mais extrovertida, não, vou colocá-la no curso para ela se soltar. Isso é que é legal, né? Pronto, vocês falaram sobre um assunto interessante. Quando você... Provavelmente alguém da família é mais extrovertido. Sim. Ou mais extrovertida. Podemos também dar uma dica para essa família. Se tem alguém, uma amiga mais extrovertida, um familiar mais extrovertido, uma pessoa que enxerga bem mais além, poder ajudar essa pessoa, né? Ajudar ela se inspirar em pessoas que ela admira, é importante isso. Você sempre buscar essa ajuda de pessoas. Quem são as pessoas que você admira? Busque essa ajuda, desse apoio, de você conversar com outras pessoas. Você também tem que enfrentar o medo, até para pedir um horário. Que horas são, Vanusa, por gentileza? Começar aí com pequenos atos, pequenas atitudes, que isso vai fazer com que você se solte mais. E em casa você pode fazer como você fazia no passado. Se olhe para o espelho, se grave, né? Depois, só para você, não precisa mostrar para ninguém. É uma forma de enfrentamento. É uma forma de enfrentamento. Aí podemos falar que você, com esse enfrentar, com o conhecimento, porque muitas vezes você também não está preparado para assumir determinadas responsabilidades, isso tudo faz parte, né? Você tem que se profissionalizar, você também tem que ir atrás das técnicas, tem que sim procurar um profissional, mas também tem que ter conhecimento. Não basta só, não é só a timidez que vai te tirar do eixo. Você tem que estar preparado também para a vida, né? Preparar-se para a vida. Através disso, de toda essa ajuda psicológica, de um professor ou de alguém que possa te ajudar, você conseguir oportunidades incríveis. Pronto. Quem quiser entrar em contato com o Jax, que quiser sair dessa timidez, que quiser essa ajuda técnica, como é que faz? Entra lá nas minhas redes sociais, @professorjex, nome Jex, você me encontra em todas as redes sociais ou através do meu WhatsApp 86-99958-1368, que vai ser o maior prazer em poder te ajudar. Muito bom. E a nossa doutora, que quiser também, quem quiser entrar em contato, que quiser sair dessa timidez, tá se sentindo mal, é algo que tá te incomodando, tá te colocando dos presentes que Deus tem para te dar na tua vida, como é que faz? Entra em contato com ela. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? 86-998-44-1148 ou pelo Instagram também, que é Gabriela Almeida Psi. Vamos tirar esse povo da timidez? Né? Se faz necessário, né? Gente, olha, eu já disse. Buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, eu já disse. Todo propósito, todo mundo tem um propósito na vida. Eu não sei qual é o seu, mas uma coisa eu posso lhe garantir. Uma comunicação é o que a gente vai ter que fazer pro resto da vida. Se comunicar é o que você tem que fazer pro resto da vida. E você não pode deixar as oportunidades. Tem gente, por exemplo, que adoece, morre, perde as oportunidades da vida por timidez, porque poderia ter pedido ajuda, apoio, um socorro. E muitas vezes você se fecha no teu mundo. A gente não quer que você viva assim. Seja para qualquer profissão, para qualquer área que você quiser da tua vida. Nós estamos aqui no Bom Dia Vanusa, está aqui para te ajudar.